Hoje, nesse trabalho, nós vamos falar sobre as obras lineares. Porque a geologia é essencial no projeto e construções dessas obras. E como outros fatores, como a resistência, deformabilidade, monitoramento, o solo e entre outros tantos elementos essenciais nessas obras. Quando falamos em obras lineares, estamos falando em construções que se estendem por muitos quilômetros, seguindo um traçado comprido e contínuo. É o caso de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, dutos, canais e teleféricos. Atravessam terrenos completamente diferentes, sobem e descem morros, cruzam rios, passam por solos fracos, rochaduras e áreas instáveis. Por isso, precisa de estudos geológicos muito mais detalhados, porque cada trecho pode ter um tipo de solo e um risco diferente. É mais ou menos como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada pedaço do caminho exige uma solução. Para o começo de uma obra dessas, temos que investigar o subsolo. As investigações revelam o que não dá para ver a olho nu. Camadas de solo, profundidade do lençol freático, rochas fraturadas, solos moles, riscos de erosões, entre outras tantas coisas que temos que levar em conta antes de fazer uma obra. E são essas informações que definem onde o traçado pode passar, quanto será escavado, onde terá aterro, quais fundações usar e até se um trecho é viável ou não. Vamos falar agora como funciona cada obra linear: ferrovias, rodovias, dutos, canais e linhas de transmissão. Começando pelas ferrovias, que são um dos meios mais eficientes de transporte terrestre quando se trata de grandes volumes de carga. Diferente das rodovias, que têm maior liberdade geométrica, as ferrovias são extremamente rígidas em seu traçado, pois elas não podem ter grandes curvas ou rampas altas, porque qualquer deformação, mesmo pequena, afeta diretamente a segurança da operação. A estrutura ferroviária funciona como um sistema interligado. O lastro é a camada de pedra britada que fica sob os dormentes. Ele distribui a carga, permite a drenagem de água, absorve vibrações e facilita a manutenção. Os dormentes, geralmente de concreto, madeira ou aço, mantêm a bitola dos trilhos e transferem o peso do trem para o lastro. Os trilhos são os elementos que guiam a composição, suportando esforços horizontais e verticais de grande magnitude, sem perder alinhamento. O sublastro, que fica entre o lastro e o subleito, funciona como uma camada de transição, protegendo o lastro contra uma contaminação por solos finos, e a plataforma é o terreno preparado que sustenta todo o conjunto, sendo responsável pela estabilidade geral da via. Como a ferrovia depende da estabilidade contínua, o fluxo da operação só funciona bem se a via estiver perfeitamente nivelada e drenada. Qualquer pequena falha se reflete imediatamente na circulação dos trens. Por isso, o monitoramento é constante, verificando o desgaste, alinhamento dos trilhos, drenagem e comportamento do lastro. A escolha e aquisição de materiais também é rigorosa. O lastro deve ser de rocha muito resistente, os dormentes precisam suportar cargas repetitivas e os trilhos têm padrões específicos de dureza e qualidade. A localização da ferrovia exige cuidado especial. Ela deve evitar solos moles, regiões alagáveis, encostas instáveis e áreas com risco de erosão ou movimentação de massa. Em terrenos difíceis, muitas vezes são necessários túneis, viadutos e cortes extensos para manter o traçado estável. No geral, as ferrovias são obras lineares muito sensíveis ao meio físico. Quando construídas em terreno estável e com um bom controle geotécnico, são extremamente eficientes, mas quando o solo não é bem estudado, os problemas aparecem rápido e com grande impacto na operação. Indo para as rodovias, que são principalmente transporte terrestre no Brasil e no mundo, em termos de planejamento e traçado, as rodovias são semelhantes às demais. Mas elas possuem mais liberdade, por poder ter curvas mais acentuadas e poder contornar obstáculos do terreno. Uma rodovia possui uma estrutura composta por pavimento, subbase, base e subleito. O pavimento rodoviário é a camada destinada a receber diretamente o tráfego. Ele protege as camadas de baixo contra o desgaste e infiltração de água que podem causar danos sérios à rodovia. E também ajuda a espalhar o peso dos veículos, reduzindo o impacto direto no solo. A base e a subbase, elas formam o esqueleto da rodovia. Elas ficam logo abaixo do pavimento e têm a função de receber o peso dos veículos e distribuir essas cargas de forma segura para o solo. A base é a camada mais resistente, feita com materiais de melhor qualidade, dando firmeza para que a pista não deforme. Já a subbase fica embaixo e funciona como um reforço extra, ajudando a reduzir ainda mais a pressão no terreno e evitando que as partículas finas do solo subam e prejudiquem a estrutura. Agora, o subleito é o solo natural compactado que sustenta toda a rodovia. Ele é a base de tudo. O jeito como esse solo se comporta vai definir todo o desempenho da via, já que todas as cargas que vêm das camadas superiores acabam chegando nele. Então, quando o subleito tem baixa resistência, muita compressibilidade, agios expansivos ou fica saturado com facilidade,
É aí então que começam os problemas, como recalques, trincas, deformações no pavimento, tudo isso é culpa da baixa resistência do subleito. Por isso, antes de construir, é essencial estudar muito bem o solo ao longo do traçado. E a água é um dos fatores mais críticos em rodovias. Ou seja, se a drenagem é ruim, o pavimento satura, perde resistência e começa a falhar. Quando o lençol freático é alto, o subleito fica encharcado e o solo reduz drasticamente sua capacidade de suporte. Já em trechos que apresentam forte chuva, a água superficial pode causar erosões, crateras e até rompimento dos taludes. Os canais são obras lineares feitas para levar água por longas distâncias. Como ficam em contato direto com o solo e com o fluxo de água, tudo depende do comportamento do terreno. Se o solo é fraco, muito mole, expansivo ou satura com facilidade, os taludes podem ceder, causar erosão ou até interromper o escoamento. Nesses casos, muitas vezes é preciso usar revestimentos de impermeabilização ou corrigir o terreno antes mesmo de começar a escavar. O fluxo da água também é essencial. O canal precisa ter a inclinação certa e uma velocidade que o revestimento aguente, evitando tanto o assoramento quanto a erosão. Em áreas com infiltração intensa, o rendimento do canal cai e o solo pode até se rebaixar. Por isso, a escolha do material concreto, geomembrana ou solo compactado muda conforme o tipo de terreno e objetivo da obra. O local onde o canal passa influencia muito no desempenho. Traçados em áreas com lençol freático alto, encostas instáveis ou solos muito permeáveis exigem reforço e drenagem extra. No fim das contas, um canal só funciona bem quando exige equilíbrio entre solo, água e estrutura. Quando tudo é bem planejado, os canais viram corredores eficientes de transporte de água, seja para agricultura, drenagem ou abastecimento, garantindo segurança e bom desempenho ao longo do tempo. Os dutos são estruturas lineares feitas para transportar água, gás, petróleo e outros fluidos por grandes distâncias. Diferente de uma rodovia ou ferrovia, eles ficam enterrados e funcionam o tempo todo sob pressão. A escolha da localização é uma das etapas mais críticas. O traçado precisa evitar áreas alagáveis, encostas estáveis, solos expansivos, colapsíveis e regiões com erosão ativa. Por isso que antes de qualquer obra, são feitos estudos geológicos e geotécnicos para avaliar o comportamento do terreno e definir a rota mais segura. A instalação, ela só começa com a abertura das valas. Nessas valas é colocado tipo um berço de areia que serve como proteção e distribui melhor as cargas. Depois que o duto já é posicionado, ele recebe camadas de proteção, como brita, mantas geotécnicas, revestimentos especiais ou até laje de concreto em locais onde há tráfego intenso. Como tudo opera sob pressão, o sistema precisa de monitoramento constante. Sensores, válvulas e inspeções regulares ajudam a detectar mudanças no fluxo e possíveis vazamentos. Além disso, a tubulação e os revestimentos são escolhidos para resistir à corrosão, à pressão interna e a condições do solo. Dutos são estruturas muito eficientes e discretas, mas extremamente dependentes das condições do terreno e da qualidade da instalação. A segurança deles depende diretamente da rota escolhida, da execução correta e do monitoramento contínuo. As linhas de transmissão são obras lineares que levam energia elétrica em alta tensão, desde as usinas até subestações e cidades. Apesar de parecerem simples, com torres e cabos, tudo depende muito do tipo de solo onde cada torre é instalada. Se o terreno não for estável, a estrutura pode inclinar, recalcar ou até colapsar. O primeiro passo é escolher o trajeto mais seguro, evitando encostas instáveis, áreas sujeitas a deslizamentos, solos muito moles, regiões alagáveis e locais com forte atividade sísmica. Ao longo da construção e da vida útil da linha, é preciso monitorar tudo. As inspeções verificam vibrações, corrosão, tensão dos cabos e a condição das fundações. Até o acesso das equipes precisa ser planejado considerando a drenagem, a estabilidade do terreno e a segurança. Quando o traçado passa por rios, vales, rodovias, ferrovias ou áreas urbanas, são usadas travessias especiais com torres reforçadas ou mais altas para manter a segurança da rede e das estruturas abaixo. As linhas de transmissões só funcionam bem quando o terreno oferece boas condições. A estabilidade do solo, o tipo de fundação, a escolha dos materiais e o monitoramento constante são o que garante que a energia chegue com segurança de um ponto para o outro. Agora, indo de uma forma geral para todas essas obras, o comportamento do terreno é o elemento central. A identificação de solos moles, rochas fraturadas, lençol freático elevado, áreas suscetíveis à erosão e etc., é fundamental para evitar falhas estruturais. Cada obra linear depende diretamente da geologia. Taludes estáveis para rodovias, lastro adequado para ferrovias, o suporte uniforme para dutos e fundações seguras para torres de transmissão. Com base nesses fatores geológicos, o projeto deve seguir diretrizes que garantam segurança e desempenho ao longo de toda a extensão da obra. Assim como seleção de traçados que evitem zonas de instabilidade, escolha de fundações e estruturas compatíveis com o tipo de solo, sistema de drenagens eficientes para reduzir a erosão e pressão da água,
proteção e monitoramento contínuo de taludes, velas, aterros, cabos e estruturas. Essas diretrizes de geotecnia e engenharia asseguram operações seguras e de baixa manutenção. As obras lineares, por percorrerem longas distâncias e cruzem diferentes tipos de terreno, dependem totalmente de uma boa análise geológica e geotécnica. Quando todas essas etapas são feitas com cuidado, a infraestrutura como um todo se torna mais eficiente, dura mais tempo e apresenta muito menos risco.